glórias preciosa aos olhos do nosso Pai Celestial. Dizer a vocês, sejam todos bem-vindos à congregação dos Espíritos Justos, feitos perfeitos para sempre. Estamos vivendo o novo pacto, um pacto de melhores e superiores promessas. Estamos depois da cruz e chegou a hora, neste momento, de nos revestir do novo homem, da nova roupa criada segundo Deus, do homem interior que é o Espírito. E o Espírito se reveste com conhecimento, porque o conhecimento vem da palavra grega que significa luz, e a luz do conhecimento da palavra vai nos guiar por águas tranquilas essa noite. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e amigos, ouvintes da graça de Deus, hoje eu vou entrar em um assunto muito precioso. E um dos primeiros mitos que nós vamos derrubar esta noite é o dogma que foi criado e estabelecido e apresentado à mulher como a responsável pela queda do homem no Éden ao ouvir a serpente. Quem já ouviu isso aqui? Que a serpente enganou Eva. Quem ouviu? Então, muitos afirmam categoricamente que o pecado entrou no mundo por meio de Eva, e isso não é verdade. Mas faz centenas de anos que o sistema religioso vem passando isso para a humanidade por causa da serpente. Ora, a figura da serpente no Oriente Médio é um símbolo muito rico e em diversas culturas, porque a serpente é considerado um animal misterioso, mas também é associado à cura, à sabedoria, à astúcia, à malícia e à ciência do bem e do mal. Portanto, Moisés, que foi o homem que escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés, formado na cultura judaica e na cultura egípcia, ele foi o homem que escreveu esses livros. E eu não sei se os irmãos sabem, mas os egípcios foi quem descobriu a medicina. E o símbolo da medicina é uma cobra. Quem sabe disso aqui? Levante a mão. Quem sabe? Todo o lugar no planeta, onde você chegar, você vai encontrar um pau com uma cobra enrolada como símbolo da medicina. Os egípcios foi quem descobriram a medicina, e o símbolo da medicina é uma cobra. Agora, Moisés, formado na cultura judaica e na cultura egípcia, ao escrever o Pentateuco, ele usa a figura de linguagem para representar Adão no texto. Portanto, quando a Bíblia diz que a serpente enganou Eva, não é porque um ser entrou dentro de uma cobra e falou com um homem, mas é a cultura de linguagem que Moisés, o escritor, usa para representar Adão no texto. Por isso, aqui eu quero derrubar estes dogmas criados pelo sistema religioso, porque quem pecou primeiro não foi Eva. Aqui eu quero isentar a culpa da mulher e provar aquilo que a Bíblia diz, porque diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo por um homem. Quem crê, diga amém. Vamos ver se isso é verdade. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Abra sua Bíblia. Diz o Evangelho: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecarão. Louvado seja Deus para sempre. Olha, o pecado entrou no mundo por quem? Por quem?
por um homem. Ah, não foi Eva não. Então vai caindo aqui as mitologias religiosas para dar sustentações a dogmas. O pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado de um passou a todos os homens. Agora, o interessante era que sem eles escolher, sem terem usado a sua própria vontade, sem usar o livre-arbítrio tanto pregado pelo sistema religioso. Olha, quando o bebê nascia, Davi já dizia: em pecado gerou-me a minha mãe, formou-me a minha mãe, porque em pecado Davi nasceu. Davi nasceu em pecado, Moisés nasceu em pecado, os profetas nasceram em pecado, todos nasceram em pecado, porque o pecado de um homem passou a todos os homens e também as mulheres. Não era algo que você escolhia. Preste atenção: se a pessoa nascia antes da cruz, ela nascia como? Diga comigo: pecadora. Se você entender isso essa noite, você vai sair daqui riquíssimo em conhecimento. Agora ouça com muito cuidado: Maria, a mãe de Jesus Cristo, era uma pecadora? Porque não é eu que digo, é o Evangelho. Os católicos dizem Santa Maria, Mãe de Deus. Ouça: se em pecado ela foi concebida, isso é uma mentira, porque antes da cruz todos nasciam debaixo de pecado, e o pecado de um homem passou a todos os homens. E Maria não era uma extraterrestre, era uma ser humana. Então, amados, o pecado passou a todos os homens. Se Maria era uma ser humana, nasceu debaixo de pecado. Todos eram pecadores. Agora Cristo havia vindo à cruz. Esse é o mistério, porque não havia um só que não tinha pecado. Todos tinham pecado. Aqui entra uma lei que o sistema religioso não conhece, uma lei chamada a lei de imputação. Era imputado na pessoa quando nascia, sem a pessoa decidir ou ter o livre-arbítrio de escolher. Era imputado. Aqui eu entro com uma lei chamada a lei de imputação. Que lei é essa? É que um homem pecou, e o pecado de um homem passou a todos os homens. Vamos ler novamente para os irmãos memorizar esta palavra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Ouça, aqui diz: também a morte passou a quem? A todos. A todos. Um pecado passou a todos. Agora preste atenção: se você tem uma cópia, a professora Miri sabe muito bem disso, que ela utilizava muito nas escolas e até hoje usa. Quando passava uma tarefa para ela, ela tirava uma cópia e mandava, pegava a matriz e tirava as cópias. Agora, se você tem uma cópia e vai em uma gráfica e manda tirar 5.000 cópias, e você tem uma cópia original, e essa cópia está com defeito, como é que a original, a matriz está com defeito? Como é que as cópias vão sair? Como é que a impressora vai imprimir? Todos vão saírem com defeito. Foi o que aconteceu com o primeiro Adão. Todas as cópias vieram danificadas por causa da falha
matriz, da primeira impressão. Agora, se você tem uma cópia perfeita e tira outras 5.000 cópias, como é que as cópias vão sair? Perfeitas? Isso é um mistério. Então, se Maria vinha da descendência de Davi, e Davi foi gerado em pecado, toda a sua genealogia também. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Então todos eram pecadores. Você, quando nasceu, você não teve o direito de escolher. Você já nasceu em uma condição que nunca te disseram. E é sobre isso que você vai aprender essa noite. Então no berço, quando era bebê, não te disseram: olha, você quer nascer pecador ou você quer nascer santo? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Não tinha opção. Nascia. E se encontrava antes da cruz pecador. Mas eu quero dizer uma coisa essa noite que vai abalar muitos que estão me ouvindo aqui. Porque o Evangelho é a boa notícia da graça de Deus, de favores que o sistema oculta. Mas esses favores é o que vai te alcançar. Então a história do pecado que fez todo mundo pecador não parou por aí. Porque um dia Jesus foi à cruz e a história não parou por aí. Vamos ver o que aconteceu quando ele foi à cruz. Romanos 5,18, no mesmo capítulo, leia comigo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Oh, como é precioso entender isso. Veja que coisa interessante. Antes da cruz, o primeiro Adão, as cópias todas danificadas, todas em pecado. É por isso que Jesus Cristo na Bíblia é chamado de segundo Adão. Quem entendeu aqui que antes da cruz todo mundo nascia em pecado? Levante a mão. Quem entendeu? Antes da cruz todos nasciam em pecado, por causa de Adão. Agora, por causa do segundo Adão, aconteceu algo poderoso aqui. Porque o primeiro fez todo mundo pecador. Todo mundo ficou pecador no primeiro. Mas o segundo veio e trouxe o que? A justificação a todo homem. Diga comigo: eu estou depois da cruz. Diga: eu estou depois da cruz. E tem uma coisa que aconteceu contigo quando tu nascesse, e a condição como tu fosse gerado, que nunca te contaram. O que tens na tua mente são teias de aranha da religião, que foi tua mente bombardeada ao longo dos anos, porque sempre te apresentaram como pobres, indignos, miseráveis e pecadores, mas nunca te disseram que o Cordeiro de Deus havia tirado o pecado na cruz, para que você nascesse como? Justificado do pecado. Isso é muito sério, né? Isto aqui, esse texto que eu acabei de ler em Romanos capítulo 5, verso 18, deixa a sua Bíblia aberta. Isso aqui é uma conclusão do texto. É uma conclusão. Portanto, como o pecado, uma só ofensa passou a todos os homens, da mesma maneira entra outro ministério aqui, o ministério chamado o ministério da mesma maneira. Da mesma maneira que veio Adão e fez todo mundo pecador, agora veio Jesus Cristo e fez todo mundo ser santificado, justificado, purificado, santo.
Pastor, o senhor está dizendo heresia. Eu não posso dizer diferente do que está na Bíblia. O problema é que tu nunca te sentisse desta maneira como Deus te vê, porque nunca te disseram, sempre te apresentaram como miseráveis, desgraçado, que vais para o inferno. Foi assim que a religião tem te apresentado diante dos homens e diante de Deus. Da mesma maneira que Jesus Cristo morreu, o que passou a todos depois da cruz? O que foi que passou a todos depois da cruz? Nascia como depois da cruz? Diga comigo: justificados. Justificados de quê? Do pecado. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus levou sobre si todos os teus pecados. Louvado seja Deus. Todas as falhas que havia sobre a tua vida foram imputadas no corpo de Jesus Cristo. Mas a religião não quer te dizer isso para tu não viver uma vida liberta do sistema religioso. Todo homem, quando nascia depois da cruz, nascia justificado. Foi por isso que Jesus morreu, para salvar. E Ele não vai salvar, Ele já fez isso faz 2023 anos atrás na cruz do Calvário. E você agarra isso pela fé quando crê no Filho de Deus. Então, os bebês agora, depois da cruz, não nascem pecado. Ele já nasce santo por causa do sacrifício perfeito da cruz. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? João Batista, quando viu ele na beira do rio Jordão, o que foi que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? E o que fazem esses pastores dando banho de água nas pessoas para perdoar o pecado? Porque esta era a lei do batismo com água, e o próprio João dizia: eu vos batizo com água para perdão de pecado, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, se eu estou depois da cruz e submeto-me a um rudimento fraco e pobre da lei, porque Paulo chama o batismo na água de rudimento fraco e pobre, porque a lei trabalhava com simbologia. Quem usava água, óleo, ritual, cerimônias pagãs, era o sistema da lei de Moisés. Nós estamos depois da cruz, e depois da cruz nós não somos salvos pelo batismo, não somos salvos pelo dízimo, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Mas o apóstolo Paulo vai além disso. Paulo vai provar agora que ele destruiu o pecado, para que o pecado não tenha qualquer domínio sobre a tua vida. Veja o que Paulo diz, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Veja o que diz o Evangelho. Mas agora, na consumação dos séculos, olha, o século é 100 anos, preste atenção, um século é 100 anos. Jesus de Nazaré tinha 30 anos de idade, morreu, ressuscitou. Paulo está por volta dos anos 68 depois da cruz, dizendo o fato consumado. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja Deus. Veja, para aniquilar, na tradução da Bíblia pentecostal, na tradução de João Ferreira de Almeida, diz assim: uma vez se manifestou para destruir. Do grego significa katagel, ou seja, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi ao Gólgota, ao Monte Caveira, há 2023 anos atrás, ele destruiu o pecado na cruz do Calvário. Paulo ainda vai mais além. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, antes
da cruz, mas estáis debaixo da graça depois da cruz. Louvado seja Deus. Se você está vivo aqui agora, 2023 anos depois da cruz, o pecado não pode te dominar. Não tem desculpa para te prender, servir ou não a Deus, porque toda tentação que vem sobre vós é humana, conforme está escrito em 1 Coríntios 10:13. Deus fez um trabalho perfeito na cruz para que você pudesse viver a sua vida liberta do pecado. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, Paulo está mostrando algo tremendo aqui essa noite. Adão danificou, mas veio o outro e consertou. O primeiro Adão tirou cópias danificadas, o segundo Adão tirou cópias perfeitas. Então, eu quero alertar você que está me ouvindo essa noite. Olha a violação que está acontecendo aqui. A violação. Todas as chamadas igrejas que você conhece, que você frequenta, diz que você nasceu em pecado. Imagine uma criança com pecado. Olha, uma criança inocente com pecado. A religião bombardeia a mente dos pais por causa da tradição religiosa, e o povo sem conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento, faz uma pessoa batizar uma criança. Por que batiza uma criança? Por causa da cultura, para não ser pagã. De primeiro era para o papafigo não pegar, para o lobisomem não pegar. Depois criaram saci pererê com mate fulozinha, e os dogmas foi se criando ao longo do tempo. E isso não é brincadeira, porque isso é coisa séria. Tem muitas famílias destruídas por causa dos dogmas religiosos. Então, as igrejas estão violando isso aqui. Estão violando o fato consumado da cruz do Calvário. É daqui que as chamadas igrejas vivem. As igrejas vivem de mentira, de engano. Usa textos da Bíblia, usa os dogmas, os costumes, a tradição, para prender você debaixo de dogmas e fazer você ficar escravizado, e cada vez mais dependente do pastor, e cada vez mais dependente da igreja, e cada vez mais dependente do irmão, dependente da irmã. Chega um ponto da pessoa acreditar que se não frequentar a igreja vai para o inferno. E isso não é verdade. Isso foi se criando ao longo dos anos. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, para que a tua mente comece a se abrir esta noite pelo poder do Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, amados irmãos, eles dizem que quando as crianças nascem em pecado. É daí que vem toda a parafernália de dogmas, e é preciso você se orientar. Peço a minha esposa que bota as crianças para dentro, para vir para o culto. Então, eles não dizem que as crianças nascem santas, porque quem diz isso não sou eu não. Quem diz isso não é o pastor Everaldo. Quem diz isso é o Evangelho. O Evangelho diz que por causa de Adão todo mundo nascia pecador, mas por causa de Jesus todos nascem justificados do pecado. Todos. E isso é um mistério. Eles dizem que você tem demônio, que você tem diabo. Eles dizem que se você não se arrepender e não mudar a tua conduta, tu vai para o inferno. Queridos, é hora de abrir a mente para ouvir o Evangelho. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 9, versículo 11. Aqui, aqui, todos escutando. Diz a Bíblia, Romanos capítulo 9, versículo 11. Diz a Bíblia: porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa de obras, mas por aquele que chama, diz a palavra do Senhor. Paulo está revelando algo preciosíssimo aqui.
O bebê, preste atenção, o bebê está dentro da matriz, está na barriga da mãe, da mulher, não nasceu, mas a eleição, o propósito de Deus, a obra redentora da cruz do Calvário, o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário, diz o quê? Que este bebê, ele não nasceu simplesmente por obra, ele não é justo ou justificado pelas atitudes que ele vai tomar ao longo do tempo, mas porque o próprio Deus diz assim: porque eu chamo, sou eu que chamo. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos 9:11, é Ele mesmo que chama, porque eu escolho. O bebê não nasceu num ventre, e Deus já tem escolhido, e quando nasce, já nasce como? Salvo. Salvo. Não pense que é diferente. Por isso que Deus é chamado de onisciência. Certa vez Deus disse ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre da madre, eu já te conheci, eu já te consagrei. Deus tem uma chamada específica para cada um de nós, antes mesmo de termos tido nascido ainda. Você não está vivo aqui essa noite por acaso, é por causa do propósito de Deus na tua vida. Louvado seja Deus para sempre. Então, quando o bebê chega a este mundo, ele chega como? Chega um espírito perfeito, por causa do propósito de Deus. Agora, não te disseram, não conhecias, e como você não conhecias, a religião começou a mentir para você, como tem mentido até hoje. A religião começou a mentir para você, daí nasce a delinquência, daí nasce a corrupção, daí nasce as prisões. E nós temos um policial aqui essa noite, e ele sabe muito bem o tipo de pessoas que ele tem lidado. Gente com curtos psicóticos, com doenças na mente, com esquizofrenia, com traumas psicológicos, porque as prisões estão cheias de presos. E você que está me ouvindo essa noite talvez não saiba, tudo isso são consequências da religião. Da religião. Porque quando as pessoas nascem, por causa da cultura, os pais muitas vezes já conversam condenado dentro de casa, sem entendimento, sem sabedoria. Mas se desde criança, se desde pequenininho, uma criança conhece isso, e os pais começam a dizer a estas crianças, olha para os seus filhos e diz: você é um abençoado, minha filha, você é abençoada, meu filho, você é abençoado, você é perfeito, você é um anjo escolhido por Deus. Imagine um pai que cria um filho dizendo isso para ele dentro dos seus lares. Como essa criança não vai ter segurança e maturidade, e a mente bloqueada, uma consciência limpa? E é dessa maneira que nós formamos um mundo novo, uma super raça. E para essas crianças não haverá drogas, não haverá crimes, jamais. Por quê? Porque a mente de Cristo será ativada na mente dessas crianças, e nós vamos mostrando no dia a dia que elas nasceram, e a condição em que elas estão é a condição do trabalho feito na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Veja o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Escute: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus
Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha o detalhe: não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja Deus para sempre. Quem ouviu esse texto aqui? Quem ouviu bem? Levante a mão assim. Quem ouviu? Só os que ouviram. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Deus estava em Cristo. Escute. Não levando em conta os homens os seus pecados. Tem alguém levando em conta o teu pecado? Tem alguém te acusando? Tem alguém te apontando o dedo? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo. Não levando em conta. Quem leva em conta os seus pecados? Quem é que leva? Todos os pregadores do sistema religioso, todos os pregadores da lei de Moisés. Você entra em uma igreja agora e os pastores estão chamando as pessoas de pecadores. Olha, pecadores. É bom lembrar que o pecado foi destruído. O que existe agora é a lei do pecado. Mas a lei do Espírito de vida, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 2, nos livrou da lei do pecado e da morte. É uma lei, mas o pecado foi destruído. Então, nos encarregou. Escute que isso é muito sério. Cristo nos encarregou do ministério. Todo cristão tem um ministério. E não é o ministério da Assembleia de Deus Missão e Graça, não é o ministério da Presbiteriana, da Batista Adventista, não é o ministério da Católica. Olha o ministério que Deus nos deu. Nos encarregou do ministério da reconciliação. Diga comigo: reconciliação. Uma coisa que se reconcilia é o quê? Quem se lembra desta palavra reconciliação? Essa palavra se aplica muito a um casal que está junto, que se casou e briga e se separa, e depois volta e se reconcilia. Então Deus está dizendo que Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação, porque Ele está reconciliando, ou seja, Ele está querendo unir de novo aquilo que já é dele, porque tu pertence a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Você pertence a Deus. De que você vai se arrepender agora? Eu vou entrar numa parte muito sensível esta noite, que tem muitos crentes, até cristãos, que frequentam a igreja, que não conseguem acompanhar, porque a mente está cauterizada da religião. Cauterizada. Então pare para pensar. Do que é que você vai se arrepender? Ouça com muito cuidado, viu? Para não sair por aí dizendo aquela igreja desmantelada, não ouve a palavra, não presta atenção, não medita, não crê no que está escrito, não é ovelha, porque se fosse, cria no que estava escrito, aí sai falando mal da igreja. Presta atenção que você vai ouvir essa noite. Do que se arrepender? Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, colocou em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando, não colocando pecado na conta de ninguém. Quem coloca é a religião, é o pastor, é o presbítero, é o povo. Agora Deus não coloca pecado na tua conta. Por quê? Porque todos os teus pecados já foram imputados no corpo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Você entra essa noite aqui e eu posso fazer uma pergunta a você: do que se arrepender? Porque para Deus é impossível você se arrepender. Escute, para Deus é impossível você se arrepender,
Porque se você se ajoelhar agora e for pedir perdão a Deus pelos teus pecados, Ele não vai te perdoar. E vou falar aqui para todos que estão me ouvindo pela internet: pastor, eu nunca vi ninguém dizer uma coisa dessa. Então vai ouvir pela primeira vez e com toda a segurança no Evangelho eu vou falar essa noite. Por quê, pastor? Porque quando Cristo morreu na cruz, há 2023 anos atrás, todos os teus pecados já foram imputados no corpo de Jesus Cristo, quando você nem nascido tinha sido ainda. É por isso que quando eu li em Romanos aqui, eu disse que quando Adão veio, fez todo mundo pecador, mas quando Jesus veio, fez nascer todo mundo como? Justificado do pecado. Por quê? Porque eu li aqui em Romanos 9:26 que o Cordeiro de Deus destruiu o pecado na cruz, para que o pecado não possa existir mais sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Então, se Cristo destruiu o pecado para que você nascesse justo, por que você não é justo? Por causa da má informação. Porque toda vez que o sistema religioso te olha, só te vê como miserável, como pecador, como desgraçado, como zero à esquerda. E dessa maneira tu se sente. Muitos levam a sua vida na depravação, uma vida carnal. Por quê? Por causa do apontado dedo, da acusação. É mais fácil viver do jeito que as pessoas estão dizendo. Então essa noite eu quero te mostrar para que tu te olhes como Deus te vê. Porque Deus não vai morrer para perdoar os teus pecados. De acordo com a Bíblia, só há remissão de pecado quando há derramamento de sangue. E o Cordeiro de Deus não vai derramar o seu sangue, porque diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10 versículo 14 que o sacrifício dele foi uma vez só e para sempre. Ele não vai morrer mais. Ele não vai te perdoar mais. Por quê, pastor? Porque Ele já te perdoou. Cristo já perdoou todos os teus pecados. É por isso que essa noite Paulo diz que Ele trouxe a palavra da reconciliação, para você se reconciliar com Deus. Então quando você vai a Deus, preste atenção, você não vai se arrepender dos seus pecados. Você tem que crer no que Ele fez. Ele já perdoou os teus pecados. Ele já morreu. Ele já fez um trabalho. Ele já se sacrificou por ti. Já derramou o seu sangue na cruz. Já subiu ao céu. E quando você crê nele, Ele passa a habitar dentro de você. Então presta atenção, porque agora vai um negócio muito sério aqui essa noite. Você se arrepende, escute, de coisas que você se lastima. Você se arrepende de coisas que você se lastima a outro. Como é isso? Eu me arrependo dos meus erros. Dos meus erros para comigo mesmo. Ou quando eu firo algum irmão ou alguma pessoa. Preste atenção. Eu vejo os religiosos, amados. Eu fico analisando de longe e dizendo: meu Deus, tem misericórdia. Porque o que tem de gente cristã, crente, frequentadores de igreja, faz mal a uma pessoa e corre para a igreja e vem pedir perdão a Deus. E eu quero te dizer essa noite que Deus não vai te perdoar. Por quê? Porque tu tem que voltar e pedir perdão à pessoa que tu feriu, a pessoa que tu aprontou. Assim é bom demais. Eu firo o outro, defamo a vida do outro, falo mal do outro, engano o outro, rasgo a vida do outro e vou para a igreja pedir perdão a Deus. E como é que fica a situação com quem foi ferido? Tu vai pedir perdão a Deus de quê? Se tu não ferisse Deus, tu ferisse a pessoa com quem tu andas, com quem tu vives. O que tem de gente aí chega na igreja, fala línguas estranhas, demonstra um nível de espiritualidade carnal, porque todo crente cheio do Espírito manifesta frutos e nunca manifesta línguas, sempre manifesta frutos, e isso é muito sério. Todo crente carnal gosta de falar em línguas estranhas. Porque eu vou dizer uma coisa, amado,
Jesus Cristo foi o homem mais cheio do Espírito que pisou nessa terra, nunca falou línguas estranhas. Nenhum dos 12 apóstolos nunca falaram línguas estranhas. Nenhum, sequer. Nenhum. Só os crentes que demonstram uma língua que não está na Bíblia. E eu digo isso com toda a segurança para os que estão me ouvindo essa noite. Prego sem medo e desafio qualquer um me mostrar, para eu crer também, porque eu só creio no que está escrito. Mas ouça com atenção. Pede perdão à pessoa que tu fere, a pessoa que tu fizesse mal. Essa história de estar se ajoelhando na igreja, fere os outros e vai se ajoelhar na igreja pedir perdão a Deus. Aqui não, aqui o evangelho manda ir lá, falar com o irmão, com a irmã. Quando chega esse tempo de política, a irmã Miri sabe do que eu estou falando. Engana um vereador, pega dinheiro de um, vota em outro, vota em outro, vota em outro. Aí quando passa a eleição, Jesus me perdoa dos meus pecados. Ele não vai te perdoar. Ele não vai te perdoar. Deus não leva em conta. O que Ele quer é que você se reconcilie com Ele. Ele leva em conta o que tu faz ao teu irmão. Aí sim, agora para com Deus, Deus vai te perdoar de quê? Se Ele já destruiu o pecado para que tu pudesse ser liberto. Se Ele já destruiu o pecado na cruz, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras somos sarados. O que Deus quer é que você se reconcilie com Ele. Como a pessoa se reconcilia com Deus? Ouvindo o evangelho, ouvindo o que eu prego. Quando você ouve o que eu prego e crê no que eu prego, então você se reconcilia com Deus. E se você repete o que eu estou repetindo, a pessoa vai se reconciliar com Deus te ouvindo, porque você estará ministrando o evangelho, sem rudimento, sem dogma, sem costume, sem autoridade humana, mas com uma soberania eterna de Deus. Cristo levou os pecados, e eu e você essa noite estamos perfeitos. Então eu vou me reconciliar hoje. Esta é a palavra. João Batista disse quando viu ele, João capítulo 1 verso 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era Jesus. Quantos ouviram isto quando eram religiosos? Quem já ouviu esse versículo aqui quando vivia em outra denominação ou se frequenta outra denominação? Muitos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo ouviu isso, mas ninguém havia explicado. Porque as igrejas não têm interesse de dizer às pessoas o que Cristo fez, porque é botando pecado nas pessoas que as igrejas sobrevivem, colocando culpa, para que as pessoas se sintam na dependência do pastor, na dependência da instituição. Ninguém quer te dizer a verdade, para que tu vivas uma vida liberta pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ninguém quer te dizer, por causa do dinheiro. Aqui eu não tenho interesse no teu dinheiro, estou nem aí. Que Deus te abençoe, que tu prospere. Aqui eu tenho interesse na tua mente, para que tu saia deste ambiente com a mente renovada, com a roupa criada segundo Deus, para que saias daqui enxergando o céu por dentro, porque foi para isto que Deus te colocou nesta terra, para reinar em vida. Louvado seja Deus para sempre. Ninguém havia te explicado isso, porque se Ele tirou, de que pecado estamos falando? Porque as igrejas não abulam, não confirmam o que Cristo fez na cruz do Calvário. Entender isso é tão fácil, amados. Isso é uma lei que não tem perdão, porque se trata de perdão. Se alguém viola isto, então não aceita o perdão. É uma lei imperdoável. Imperdoável. Não se pode perdoar a nenhuma igreja, nenhum
pastor que esteja violando isso, porque aqui nega o que Cristo fez na cruz do Calvário. A congregação que não diga isso, os pregadores que não digam isso, estão violando o pacto da graça, o pacto da nova aliança, para que sejamos encontrados em pecado. Escute, vou encerrar. Para que sejamos encontrados em pecado, Cristo teria que ter falhado na cruz do Calvário. Teria que ter falhado. Para que você seja um pecador hoje, Cristo teria que ter falhado na cruz do Calvário. Agora vamos ver o que Paulo revela aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Escute, preste atenção. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda estáis em vossos pecados. Peraí. Então, se Cristo ressuscitou, a minha fé é verdadeira e eu não estou em pecado. Agora, se Cristo não ressuscitou, a minha fé é vã e eu sou um pecador. Se eu sou um pecador, a minha fé é vã e eu não creio na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas o Evangelho diz: se Cristo ressuscitou, a vossa fé é verdadeira e tu não estás em pecado. É o que diz o Evangelho. Os pastores não querem dizer isso, porque eles vivem disso aqui todos os meses, todos os anos, como os dogmas do batismo nas águas fazem a fila para descer as águas. O povo não sabe, mas a verdade é os 10% do salário no final do mês para aumentar a conta da igreja, porque o interesse não é fazer as pessoas membros do corpo de Cristo, o interesse é fazer as pessoas membros da igreja. Mas essa noite eu venho dizer a vocês que Cristo ressuscitou e agora a vossa fé é verdadeira e não estáis em pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Escute com muita atenção que eu vou encerrar. Se porventura, nos dias de hoje, você buscar perdão de uma ação na qual julga ser pecado, preste atenção, saiba que Deus não aceita sacrifício por esses. Como é que é, pastor? É verdade. Tem tanta gente fazendo sacrifício de tolo por aí agora. Se porventura, nos dias atuais, você busca perdão de uma ação na qual julga ser pecado, saiba que Deus não aceita sacrifício por estes. Vamos ler? Diz a Bíblia, Hebreus capítulo 18, versículo de número 18. Ora, diga comigo, eu quero que toda a igreja repita comigo, diga comigo, ora, onde há remissão destes, não há mais ofertas pelo pecado. Então, o teu sacrifício para Deus perdoar os teus pecados é em vão. Isso é o que Paulo está dizendo. O teu sacrifício é em vão. Ora, onde há remissão destes do pecado, não há mais oferta pelo pecado. Porque quem foi que te redimiu do pecado na cruz? Quem foi? Diga comigo, Jesus me redimiu de todo o pecado. Essa é a posição atual da igreja. A igreja de Jesus Cristo não tem pecado, mas tem pastores agora botando o crente em má consciência, disciplinando. A palavra disciplina significa educar. Tem uma professora diante de mim que sabe disso aqui. Só que no sistema religioso, disciplinar é afastar da comunhão da igreja. Olha, afastar da comunhão da igreja. Tudo isso são doutrinas de homens. A posição atual da igreja depois da cruz, com este sacrifício, Ele nos fez perfeitos para sempre. Vamos ler? Hebreus capítulo 10, versículo 14. Leia comigo, porque aqui os pastores não suportam. Aqui o sistema religioso cai por terra. Diz o Evangelho: porque com uma única oferta fez perfeitos para sempre os santificados.
santificados. Quem foi que foi santificado na cruz? Quem foi que foi justificado? Todos que nasceram depois da cruz. Louvado seja Deus para sempre. Com isso, eu quero trazer um alerta essa noite. Não queira se sentir melhor do que ninguém. Não queira se exaltar porque está dentro de uma instituição religiosa e alguém está fora, porque o sacrifício perfeito da cruz do Calvário foi para te alcançar também. Louvado seja Deus para sempre. Estamos depois da cruz, e depois da cruz estamos sem pecado, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Estamos irrepreensíveis diante de Deus. Diz a Bíblia, vou encerrar, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Olha o detalhe, eu vou encerrar agora. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, diz o Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Assim como veio a condenação, a imputação a todos os homens através de Adão, assim também o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário e trouxe o perdão dos pecados a todos os homens. Por isso Paulo diz aqui: não me lembrarei mais de seus pecados e de suas prevaricações. Ei, na mente de Deus, Ele não te vê agora como pecador, por causa do que Jesus fez na cruz. Quem está te vendo como pecador é tu mesmo, porque tu não te enxerga como Deus te vê, com o sacrifício da cruz que Cristo fez. Tu te enxerga como? Um zero à esquerda. Tu não te valorizas, não sabe quem tu és um filho de Deus. Tu tens a semelhança de Cristo. Tu és participante das mansões celestiais. És um filho, como filho, herdeiro de todas as coisas. Tu pertences ao reino dos céus. Não estás aqui por acaso essa noite. Teu nome está escrito no livro da vida. Foste chamado para ser mais do que vencedor. Tu não és um pecador miserável, tu és um vitorioso. E em Cristo tu és mais do que vencedor. Cristo te chamou para que tu pudesse viver uma vida liberta e plena pelo sangue derramado na cruz. Convido toda a igreja para ficar de pé em nome do Senhor Jesus essa noite. Quero louvar a Deus pela vida de todos os internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. A você que está aqui em Jacuípe, em Alagoas, no Brasil e em outras repúblicas. A você que nos ouviu até agora, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero desde já encerrar louvando a Deus pela vida do meu sogro, louvando a Deus pela vida de cada visitante e dizer que você é especial para Deus. Que você saia daqui essa noite com uma consciência limpa.